Olá, 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 pessoal, tudo Opa! bem com vocês? Bem na hora que o Benhur ia dar a guitarrada ali, né? A dedilhada, parou a música, mano. Que triste, cara. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Boa, time completo. Marcos, você tá com a camisa... Conheço essa camisa aí, viu? Conheço essa camisa aí, cara. Muito boa essa camisa. Quem foi na B-Sides Krakow agora em Boa. 2025 teria uma também. Boa. E não é só essas, como outras, né? Exatamente. Bem Está ali na minha melhores. coleção. Boa. Você que está curioso aí que camisa o Marcos está usando, vai lá no OnlyFans/Marcos. Quer dizer, manda manda uma mensagem para ele que ele te manda aí as fotos, as camisas que ele conseguiu no nosso evento. Benhur, você tá bem também, cara? Faz tempo que a gente não se vê, não senta aqui, né? Isso é verdade, é verdade. Estou ótimo, momentos muito movimentados no mundo de AppSec e inteligência. Boa. Boa, boa. Aliás, tão movimentado quanto, eu diria que é o seguinte, esse episódio aqui é a estreia da nossa nova temporada, que praticamente a gente pausou um tempo ali, né, e a gente não conseguiu voltar, enfim, então eu decidi cortar as temporadas, a gente encerrou a sexta. Esse episódio aqui é a estreia da nossa 7ª temporada, que a gente já praticamente vai estamos no 6º ano, indo pro 7º ano de DevSecOps Podcast, mais 180 episódios para vocês. Bom, dito isso, temos alguns recados aqui. O primeiro recado é: lembre-se que o DevSecOps Podcast tem todo o apoio e suporte da Nova 8, que é a distribuidora da Snyk e outras soluções também no Brasil. A Purple Bird Security, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente de segurança. Acredite, você precisa da Purple Bird Security. Gold Security, com serviços especializados em segurança de aplicações. Se tiver alguma demanda aí do teu lado, fala comigo. Digital Oak, que tem um portfólio completo de soluções de AppSec para você. E o nosso novo parceiro, para estrear essa temporada, que eu diria dourada, né? Essa cor, inclusive, não é por acaso, em breve vocês verão mais por quê. Temos a Conviso, que protege sua organização contra fraudes e ataques cibernéticos. Consultoria e plataforma especializada em AppSec para instituições financeiras e empresas que lidam com dados sensíveis. Ou seja, todo mundo, né? Ou você é financeiro ou você está lidando com dados sensíveis de alguém, né? Para fortalecer a gestão de segurança de aplicações. Então, bate um papo com a galera da Conviso, que também vão te ajudar, além da plataforma da Conviso também, que é uma plataforma sensacional. Bom, pessoal, estamos aqui. Vamos falar de quê? Vamos falar da vida? Vamos só ver uma cara do outro? Ou vamos trazer conteúdo? Qual é o tema de hoje? Cara, vamos trazer um conteúdo aí. Benhur falou bem sobre esse tópico aí. É um tópico relevante, novo aí no mercado também. Saiu aí recentemente. Então vou deixar o Benhur apresentar o tema de hoje aí, que eu acho que vai ser bem importante para todos os ouvintes. Boa. Pessoas, surgiu essa semana, né, um lançamento aí na indústria, né, e esse lançamento sacudiu um pouco, que foi o Aardvark da OpenAI, né, e acho que é interessante todo mundo que é de AppSec estar cuidando disso, não por causa do produto em si, mas da estratégia em si, né? Porque a estratégia pensada ela é uma estratégia interessante, mas tudo tem pontos positivos, pontos negativos, né? Questões importantes que realmente ajudam, mas tem outras que talvez tragam um custo ou elevado, ou mudem o modelo de operação, né? Nos expõem um pouco mais ao risco, ou nos reduz algum tipo de risco. E eu acho que é interessante a gente comentar um pouquinho sobre a estratégia, né? E o que é a estratégia? O uso de agentes de IA de fato trabalhando na segurança do código da gente. Né? Pô, cara, acabou o emprego. A IA tomou o nosso emprego, tomou o nosso trabalho, acabou. Achei que ia demorar mais 15 anos para isso, pelo menos. Já perdi o emprego agora, cara. Tristeza. Assim, se você tem um profissional que o trabalho dele é fazer code review e encontrar vulnerabilidades, esse cara tem que ser... Eu não vou dizer, vai acabar, né? Todo mundo adora falar isso, né, cara? Vai acabar, né? Mas vai ter que se transformar um pouco, né? Ele vai ter que se expandir um pouco a sua visão, né? Então acho que isso que é importante, porque essa estratégia ela não é nova, ela só está começando a ser materializada de forma nova, né? O que a gente ainda não conseguiu, e aí eu vou deixar para
futuras partes no podcast, é conseguir isso de forma escalável, no tempo correto e nos custos adequados para dentro da operação. Então, isso ainda é um certo desafio, né? Então, esse é o jogo. Agentes de IA como security researchers, né? Boa! Cara, inclusive, eu não sabia dessa iniciativa, né? Tanta coisa que a gente tem que ficar antenado. Eu agora tô antenado em aprender a tocar violão. Então, tentando ficar um pouco fora de fora de AppSec, né? Tem uma musiquinha legal pra você tocar agora, Cássio, depois desse aqui, que é o tan, 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 tan. Boa, verdade. Morreu mais um emprego, né? É uma boa música pra tocar. Boa. Cara, mas pegando esse gancho aí, então vamos falar sobre esse tema, né? Falar em AI em geral, mas não só especificamente do Aardvark, que é uma solução parece interessante da OpenAI. E eu vou até puxar um pouco de contexto. Eu trabalhei recentemente com algumas soluções, por exemplo, a Mob AI, inclusive Mob AI esteve aqui conosco no DevSecOps Podcast aí algumas temporadas atrás. A Piro, Scicode, enfim, soluções de ESPM. E, por exemplo, a Mob AI, a solução deles você basicamente pega o seu resultado do seu SAST, o seu Sneak, o seu Veracode, o seu Checkmarks, enfim, e um XML, um JSON da vida lá, um arquivo de... Agora eles conectam com API, mas basicamente você pega o resultado do SAST, importa dentro do Mob AI e ele vai te dar um wizard de como resolver aquelas vulnerabilidades. É literalmente um wizard. Sei lá, tem um SQL injection aqui, aí você faz um review manual / automático, porque ele já vai propor a solução. A sua revisão é ver se a solução está correta. Então ele, olha, tem uma variável aqui que ela tá como string, quer trocar para inteiro? Parece ser um ID. Aí você dá só um next, né, que vai só aceitando ou não, você pode ir trocando. Então a solução é basicamente um wizardzinho. Ou seja, ele apresentou já a correção da vulnerabilidade e você vai fazendo um review ali se aquela solução está correta. E detalhe, obviamente, no final ele já faz o pull request para você no seu repositório, aquela coisa toda. Obviamente, isso utilizando um modelo de AI por trás. Então, ele sabe como é a vulnerabilidade, sabe como deveria ser corrigido, né? E, basicamente, ele te dá essa solução. Fala aí, Marcos, pode comentar. Só complementando o que você está falando do Mob AI, ele não executa varredura no código. Vale lembrar que ele depende ali. Se não me engano, ele funciona com Sneak, Checkmarks, Veracode e eu esqueci qual é o outro, mas são 4 ferramentas de segurança. Sonar, isso. Tem Sonar. E o Sonar. Com isso ali você importa os resultados do scan e gera ali a correção das vulnerabilidades por IA, né? Mas você depende de um scanner externo ali para isso. E quem tiver curioso, foi no ar aí na 5ª temporada, episódio 13, tá? Foi em julho aí do ano passado. Cara, essa produção vai ter aumento na 7ª temporada. Aumento pra produção, cara. Não tem como. Vou começar com o meu advogado do diabo aqui das coisas, né? Que manda. Hoje o meu trabalho aqui é ser o chatão, né? Boa. Tem um lado importante quando a gente fala de correção de vulnerabilidades com inteligência artificial, tá? Não tô falando especificamente do Mob, ou até mesmo ali, que nem a gente tá falando do Aardvark e tal, mas vamos pegar... Assim, eu não quero me centralizar em ferramenta, porque eu acho que a estratégia é uma coisa... E essas estratégias eu acho que elas vão estar por todo lugar, tá? O mundo tá ficando um pouco mais chato, que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então tá ficando um pouco mais chato isso. Floda o negócio, né? Então, mas assim, correção de vulnerabilidade com IA, né? Existe uma porcentagem interessante de novas vulnerabilidades sendo introduzidas com o código gerado pela IA. Então, sempre que a gente está pegando o código e gerando correção, nós também temos que ser capazes de validar se a correção não introduz uma nova vulnerabilidade ou se ela corrige, de fato, a vulnerabilidade que foi encontrada no início, né? Vou dar um exemplo mais padrão. SQL injection, né? Concatenação de string. Eu já vi muitas vezes a IA só criar uma variável externa com os parâmetros e concatenar a variável externa. Não, entende? Não de fato fazer usar um SQL parameter e tal, né? Então, esse ciclo acaba sendo completo se tu tiver o antes e o depois com a análise estática, né? Você fez a análise estática, encontrou a vulnerabilidade, usa a IA, faz a recomendação e você
de novo, passa a mesma validação da sua engine para ver se ela não existe mais, Uhum. né? E claro, a gente tem aquela questão do breakability, né? O quanto que a recomendação da IA quebra o código atual. Né? E até adicionar um negócio aí, Benhur, até um passo atrás, não só usar a IA para corrigir vulnerabilidades, mas o próprio uso da IA para gerar código já é questionável. Eu acho que tem uma questão de agilidade, velocidade, muito importante que se ganha com a IA. Mas a qualidade desse código em si, tá funcionando. Sei lá, falar pro ChatGPT, gera aí uma API para mim. Tá aqui, tá API, 2 minutos, tá funcionando. Perfeito. Essa API tá performática para o que você precisa? Você vai ter 10 milhões de requests, tem um endpoint funcionando, mas vai aguentar? É isso mesmo que você precisa? Obviamente tem umas questões de infraestrutura, mas o ponto aqui é a geração por si só do código por IA, seja para corrigir uma vulnerabilidade, seja para criar uma nova feature, pro propósito que for, ela detém ainda um nível de maturidade, eu diria, baixo, talvez isso vai escalar muito rápido, porque é isso que você está falando. Você precisa de alguém que vai validar isso. Até como tu falou. Beleza, corrigiu a vulnerabilidade, mas trouxe outra. Ou corrigiu a vulnerabilidade, mas quebrou a funcionalidade. Ou corrigiu a vulnerabilidade, não quebrou a funcionalidade, tá perfeito. Tá, como é que você dá o sinal verde para isso? Você ainda tem, por mais a IA vai ganhar na escala nisso, mas você ainda tem alguém que bate o martelo e fala, beleza, agora tá certo. Agora é isso mesmo, corrigiu, não corrigiu. Até eu trouxe esse exemplo da Mob por isso, porque ele te dá a solução, mas você precisa revisar a solução em si. Você pode ter um auto-update, soluções de SPM hoje, por exemplo, tem umas bases de engine, por exemplo, eu mencionei o SciCode e o Apiro, porque eles fazem isso, você tem toda a sua base de código, eles estão olhando todas as vulnerabilidades que acontecem lá, o JIT também faz isso, e eles vão te falar, ó, cara, tem aqui várias soluções. Talvez isso para SCA, eu te cortei, né, e tô falando um monte já, mas talvez, só para voltar no tema do SAST, acho que para SCA isso seja mais fácil do que para SAST, e aí a gente pode talvez entrar nesse próximo tópico, mas só para não quebrar o teu raciocínio aí. Só falando também, o Benhur falou uma coisa importante, né? Que são essas novas vulnerabilidades que as IA geram quando elas vão fazer uma correção ali, né? Mas tem um outro ponto também. A gente faz muito code review e tem muito atacante aí que acaba fazendo data poisoning, né? Então o cara ali, ele acaba inserindo padrão de código que confunde a IA e às vezes ela nem consegue identificar ali, né? Passa como um falso positivo para ela, que também é um problema quando a gente fala de solução automatizada para isso, né? Utilizando uma IA. Então acho que é um ponto também importante pra gente mencionar aqui. Tá mudo. Aí, Benhur. Ô, Lé, 20 anos de casa, continua. Bom ponto, Marcos, porque vamos dar um panorama, então, para as pessoas que estão escutando, né, aqui o podcast, né? Cara, o que é um agente de IA? O que é a proposta ali do Advark? E provavelmente eles não vão ser o primeiro, eles vão ser talvez eles são, não digo o primeiro, né? Porque tem várias variações sobre isso, né? Mas é o que mexeu um pouco na indústria, né? A ideia é, cara, eu tenho um agente. Pessoas, o que é um agente, tá? Pelo amor de Deus, pessoas, parem de achar que isso aqui é uma magia. Agente é uma aplicação que tem um cérebro plugado de IA. É uma SDK com IA lá dentro, os caras usam, tá? Beleza? Ok. Um agente, ele faz 1 milhão de coisas, mas ele é uma aplicação que usa IA como parte dos seus poderes para resolver as coisas, tá? Enquanto a gente faz if, else, não sei o que, a gente pode usar IA como os negócios, tá? Beleza? Tá. Eu resumi de forma bem porca, mas é assim mesmo. Vamos lá. Porque o pessoal acha que o negócio é uma mágica absurda, uma caixa preta que tu larga lá e sai... Tá, beleza, vamos lá. Então eu tenho um agente, que é uma aplicação que vai se conectar no nosso SCM, GitHub, GitLab, whatever, tá? Ela vai pegar o código, tá? E aí vai pegar esse código, vai rodar primeiro uma modelagem de ameaça nele. O que é a modelagem de ameaça? Ela vai ler o código, vai entender o contexto e vai identificar que tipo de ameaça existe naquilo ali. Por exemplo, é uma aplicação que transferência bancária, existe X ameaça. É uma aplicação que lida com arquivos do computador ou acessa informações dentro dos servidores, é outro tipo de ameaça. É uma aplicação que interage com serviços de nuvem, é outro tipo de ameaça. Vai fazer a modelagem de ameaça. Em seguida, baseado nisso, né, ela vai rodar a análise do código em busca de vulnerabilidades. Perceba que eu não falei de engine, não falei o como que ela está fazendo cada uma dessas coisas, tá? Falando o quê? Feito isso, ela vai ter as vulnerabilidades que ela vai encontrar. Com isso, ela vai rodar outro passo, que é propor a correção dessas vulnerabilidades.
Com isso, ela vai deixar isso tudo num balde para um humano revisar. O humano revisou, abre um pull request lá, tá? Essa é a ideia principal, tá bom? Então, Não, vai lá, segue. a parte, pelo que eu li ali, tá? A parte de SA não está incluída, tá? Então, a única e exclusiva... Ali fala de open source, só que o que fala de open source? Que eles rodaram esse agente dentro de projetos open source e identificaram CVS. Ninguém falou da qualidade dessa CVS. Entendeu? Porque assim, ó, vamos lá, né? Aqui tem um missing header, aqui não sei o que, se CVE, entendeu? Saca? Então, tipo, ninguém falou do nível dessa CVS, né? A gente precisa adentrar um pouquinho melhor quais foram as CVEs ali para adentrar. Talvez no site tenha uma descrição melhor, mas não vi nada sobre um estudo sobre qualitativo sobre isso. Tá? Outra questão que eu acho super importante é nesse agente ali, nessa estratégia, tá única e exclusivamente a revisão de vulnerabilidades de código. Tá? Então aqui a gente começa agora, que a gente entendeu esse fluxo, vamos começar a entender os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Primeiro, ponto positivo, né? Se você já tem um código existente, ele já existe hoje, para a parte de remediação, reduzir backlog, pode ser uma ajuda interessante. Pensa, você já tem um repositório, já tem as coisas comitadas, já está lá, você pluga lá, o negócio vai te cuspir um monte, ó, encontre X vulnerabilidades, porque ele também faz uma outra coisa ali, que eu também não entendi bem, mas a gente já chega lá, que é a análise dinâmica, né? Ele faz a validação num sandbox, tá? Duvido. Pois é, entendeu? Pelo que eu entendi, essa parte do sandbox, pelo que eu entendi, é literalmente executar aquele código. O problema aqui é... Então, mas como você vai executar? Você tem 4 microserviços, tá rodando em um repositório só e os outros 3 ali que compõem a aplicação. O problema aqui, ele é tão complexo porque o sandbox em si, por exemplo, o antivírus hoje faz sandbox, mas ele faz sandbox de algo que já é executável. É um JAR, um exe, ele vai pegar aquele e dar 2 cliques, tá ligado? Neste caso, ele tá olhando para um código puro, que pode ser em C#, Java, TypeScript, R, caralho que for. Posso até te falar... Posso até te cortar rapidão, Cássio? Isso aí também é um ponto importante que você falou. Atualmente, ele só está disponível para Python, Java, acho que C++, Rust e JavaScript, tá? Não tem uma cobertura tão grande de linguagem, não. Boa. Deve ver na documentação dele. Agora... Isso facilita um pouco nessa questão do sandbox, mas eu vejo nesse contexto de, deixa eu rodar esse código aqui, sei lá, o Ben-Hur, pegando o seu exemplo, Ben-Hur, é um SQL injection, tá, então deixa eu rodar esse código aqui, jogar lá um injection, ver o comportamento dele de fato, né, e trazer ali o resultado. Putz, é tipo validar se é falso positivo ou não com exploit, né? Eu vejo dessa forma, e seria fantástico, porque esse sandbox você fala, cara, é um true positive. Ele elimina falso positivo pra caramba, deve ter umas dificuldades ali, mas, pô, resolve um grande problema que a gente tem hoje, mas segue aí. Porque assim, vamos quebrar por partes. Né? A primeira parte é o que eu escaneio ou não escaneio. Segunda parte, o que é essa modelagem de ameaças? Terceira parte, o que é o SCUD código? Né? Depois, o que é o sandbox, a validação e o DAST? E depois, o que é a recomendação da remediação? Né? Se a gente pegar por fases, eu acho que vai ser um pouco mais melhor para entender. Então vamos lá, primeira coisa, né? Cara, é só escaneia código comitado. Né? A gente já tem 20 anos de indústria que a gente procura eliminar a vulnerabilidade enquanto o código está sendo criado. Na máquina do peão. Enquanto o dev está desenvolvendo, ou agora, né? Vamos lá. Né? Porque agora virou 100% supply chain o nosso mundo, né? Porque ou eu vou instalar a biblioteca externa, ou eu vou pegar código gerado por IA. Eu não faço mais porra nenhuma nessa merda. Entendeu? Aliás, então, uma treta recente aí do Twitter é que chamaram os devs de pedreiro da TI. Nossa, galera. Agora nem isso mais, né? Não, o pior de tudo é que só vai sobrar os caras que fazem reboco, e olha lá, entendeu? Acabamento. Porque entende? Então, assim, nisso a gente já começa a ver uma parte, né? Então a gente volta para o fluxo de o dev cria todo o código, ou gera todo o código, né?
e depois eu vou submeter esse código, e depois eu vou ter uma validação, passa por esse workflow que a gente falou, para depois eu ver automaticamente ali as correções de vulnerabilidade. Aí, para mim, você cria um dilema, tá? Se eu tenho uma geração de código que pode ser inseguro, eu mesmo vou prover a engine que vê segurança no código. Inseguro que eu gerei. Eu fiquei meio assim, tá? Eu não tô querendo botar defeito nas coisas, tá? Mas Só que natural. é um questionamento, tá? Mas vamos lá, Benhur, dando uma pincelada nisso aí, guarda o raciocínio. A ideia que a gente faz, que eu tento trazer nas empresas quando implementa AppSec, por exemplo, é justamente isso. Falar, cara, qual é a sua maturidade hoje? Em geral, a maturidade é baixa, média, a ponto de criamos código, fazemos scan, corrigimos. Mas qual que é o mundo ideal? Não criamos vulnerabilidades, fazemos o scan para garantir, segue a vida. Então, a ideia é que a gente pare de criar vulnerabilidades. A gente vai treinar o desenvolvedor, tanto em corrigir problemas quanto em não criá-los no primeiro momento. Então, eu vejo soluções como essa, por exemplo, cara, tô te gerando código, que você vai ter que passar esse código depois no scan para verificar problemas, mas a IA vai aprender. Então, de tanto corrigir esses problemas, ela tende a parar de criá-los também. E aí, na minha visão, uma escala muito maior, mais rápida do que o ser humano. Então, tende a chegar um dia, assim, você falou, putz, a empresa que está querendo reduzir um backlog, uma estratégia interessante, pô, beleza, vai encaixar bonitinho. Agora, a empresa é vibe code total, só pega código gerado, tende, bem entre aspas, muitas aspas, a esse código ser gerado, porque ele está aprendendo com o tempo, a ser gerado sem vulnerabilidades. De novo, eu sei que eu estou dizendo aqui quase que um tiro no pé, né? Mas esse é o ideal, é o que a gente imagina que vai chegar lá, saca? Eu tenho... eu acho que no momento que Quantum chegar, aí esquece. Acabou tudo. Porque hoje a gente ainda tem o problema do tempo, né? E quantidade de processamento, né? A gente tem problema de dados ainda, e o treinamento dos modelos ainda depende de dados não sanitizados do mundo como um todo. Né? Então, quando chegar Quantum, eu com certeza vou pensar o quanto que vender pastel pode substituir muita coisa aí, porque vai ser complicado. Peraí que ó, essa mereceu aqui, ó. Essa mereceu aqui, ó. DevSecOps. Só abrir um ponto aí, Benhur, até pra gente continuar o raciocínio também. Você falou de tempo e isso me deu um gatilho que você falou um pouquinho antes de começar o episódio. Uma das preocupações que o pessoal tem quando implanta segurança é o tempo do scan. Quantas vezes o cara fala, pô, vai segurar minha pipeline mais 2 minutos, o desenvolvedor vai ficar parado, blá blá blá. Se quando você pede pra gerar um app na IA, igual a gente tava conversando, já demora 5, 10 minutos às vezes, imagina o scan do rap inteiro. E se for um monorepo? Cara, esquece. Esquece, né? E aí é um excelente ponto, porque assim, ó, primeiro, né? Vamos lá, a gente já sabe que vai escanear o repositório todo, né? Aí sempre tem um esperto que vai falar assim, ó, não, mas a gente só vai escanear os commits novos. Beleza, mas qualquer regra nova de segurança você precisa fazer full scan. A questão é qual que vai ser o teu apetite de risco para definir que tu só vai fazer um full scan todo domingo de noite ou todo dia de noite. E qual que é o custo que tu vai ser? Porque, lembrando, IA cobra por token. E sabe o que tem também, veio nesse ponto aí? A galera confunde muito isso também. Você faz um scan só do commit. A tendência é você não pegar vulnerabilidades porque você não tem um contexto inteiro do fluxo de código. Um método que chama outro, que está no outro arquivo, que chama outro até chegar no banco. Uma aplicação 3 camadas básica que seja. Você tem um front, um MVC da vida ali e joga no banco. Cara, você tá escaneando, você fez commit só na camada de banco. Acabou. Não tem nada ali. Mas lá no front ou na camada intermediária, tem lá tá passando parâmetro, enfim, aquela coisa toda, tem vulnerabilidade ali no meio, mas que, como não teve análise do código completo, aquele fluxo completo, até esse sandbox, por exemplo, que vai ter que ser executado, né? Como é que você vai validar isso? É um sandbox com base no repo inteiro? Mais simples, né, cara? Tá passando form sem validar, pô. E você não tá pegando. Então, esse é o ponto. A gente trabalhou com checkmarks muito tempo, há anos. E, cara, tinha esse problema. Você tinha lá o scan incremental, que a gente falava, e o scan full. O scan incremental, a tendência de deixar vulnerabilidade era menor, a menos que era um negócio muito esdrúxulo. Aí, quando você rodava o scan full, tinha um monte de coisa perdida lá. Porque tinha pedaços do código
Cara, esse trecho aqui não tem problema. Pera, mas esse trecho, depois que foi chamado por um outro, que tinha lá um problema, ou chegou aqui assim, assado, isso se torna muito mais visível. Então, até para análise, falando de SAST em geral, se é IA, se não é, tanto faz. A análise em si, ela depende desse contexto. Então, até você trouxe muito bem, a decisão de como esse scan acontece, isso impacta muito grande no próprio resultado final. É igual falar, doutor, eu tô aqui com a dor no pé. Então vamos fazer um raio-x da sua cabeça. Pera, tá ligado? O raio-x tem que ser no pé, beleza. Agora, estou com uma dor na barriga. Pô, pode ser várias coisas, então vai analisar, vai ter uma análise, vários exames para chegar naquele caso. Então tem um gap aí, eu vejo um gap nesse miolo aí. É um bom ponto, Cássio, porque assim, ó, vamos lá, o primeiro passo dele é o threat modeling, né? O que o threat modeling é, na verdade, ali? Ele precisa de um input. O que é o input? O código fonte, que é o que eu tenho, né? E aí, falando desse input, eu acho que tem um desafio ali, eu preciso entender melhor, porque agora tá em beta fechado, né? Uhum. Que é como é que é a precificação. Porque normalmente, quando IA, tu cobra por consumo. Uhum. Alguém aqui, vocês já passaram pela época quando o SAST era cobrado por linhas de código? Oh, meu Deus, linha de código e usuário, amigão. Cara, era impossível, ninguém conseguia metrificar esse valor, cara. Hoje ninguém consegue metrificar esse valor, entendeu? E o pior é assim, ó, você consegue rodar lá uma contagem de linhas de código no seu código inteiro usando várias ferramentas, tá? Só que qual que é o detalhe? Você não consegue prever o quanto de linhas de código você vai ter amanhã. E sabe qual é o detalhe? Agora você cobra por linhas de código. Na verdade, se você cobra por linhas de código e você usa IA, você não sabe quantas linhas de código a IA vai gerar. E sem contar que ela gera muito mais que o necessário. Muito absurdamente mais. Falando com o ChatGPT, ele já fala demais do que o necessário. Falando, não tô falando de código. Que bom que você quer saber a receita de banana picada. Você pega uma banana e uma faca. Cara, foda-se, cara. Entendeu? Então, assim... agora o outro detalhe se a cobrança é por token e eu também gero as coisas baseadas em token, como que fica? Então esse modelo de cobrança, para mim, ele fica um pouquinho... ainda não tenho visibilidade, tá? Então acho que um dos grandes desafios ok, você vai pegar todo o meu código, vai mandar para um lugar e ele vai me cuspir quais são as vulns e as correções direto. Mágico. Acho lindo. Maravilhoso. Tá? Mas a questão é agora, como que cobra isso? E como que tornam isso de forma escalável, né? Beleza, né? Aí tá usando isso internamente, então para eles tem funcionado, tem sido ótimo, né? Agora a indústria tem muito mais coisas do que isso, né? E um dos pontos da indústria é que esse cara é meio reativo, né? Não me parece ser algo do tipo, cara, eu vou prevenir vulnerabilidades alcancem X nível dentro do meu Git Flow ali, vou dar um exemplo, tá? Me parece mais depois, né? Quanto tempo isso leva para chegar tudo, né? Então, a ideia é boa. Agora, o que está sendo usado por baixo para fazer, de fato, a análise da vulnerabilidade, tudo isso é uma incógnita, né? Isso é segredo do produto, né? Então... Mas vamos lá. Deixa eu só trazer um ponto antes, Cássio, que é um ponto que preocupa bastante, principalmente aqui na Europa, que é a legislação um pouco mais rígida, né? Que é questão de compliance, você não leu minha mente e pegou minha pergunta. É questão de compliance. Como que os caras vão treinar isso sem utilizar os dados do cliente? Você entende? Para poder validar aquilo. Porque você imagina, a gente tem uma legislação rígida aqui, eles têm a promessa de não treinar usando os dados, só que eles têm que enviar o código ali para poder ser escaneado. Como que vai regular isso, né? O Ben-Hur, o nosso amigo Ben-Hur, que está aqui à esquerda no meu vídeo, há alguns episódios aí, eu lembro que ele falou exatamente isso. Você já leu essa foi a frase dele. Já leu as letrinhas miúdas do GitHub Copilot? Ele tem acesso ao teu código. Não lembro se era o Copilot especificamente, alguma coisa assim. Ou seja, se você está usando o cursor, né? O cursor tem que desabilitar. Se você está usando o bagulho nativo em aplicações... Cara, tá lá o bagulho. Como é que vai aprender? Vai ler o teu código. A gente já teve problema com a nova 8, com o Checkmarks, com o Sneak, enfim.
cliente quer comprar, perfeito, natural, lindo, maravilhoso. Aí ele, tá, mas a análise é feita na cloud? É. Para onde vai o meu código? Para onde vai o meu código? Não, teu código vai num tenant privado, é só teu. Ah, beleza. Tá isso em contrato, eu assino, lindo, maravilhoso. Não, você tá usando um tenant compartilhado. Opa, pera. Então vou ter que pagar mais para ter um tenant. Exato, porque assim, isso é praticamente o código-fonte hoje é o segredo de todo mundo, toda empresa hoje, né? Então você trouxe um ponto importantíssimo, Marco, que é como é que as empresas garantem que isso é feito? Porque falar e pôr no contrato, eu ponho, eu faço. Agora, garantir que isso está sendo feito, que o dia que der merda, imagina, vazou não sei o que, não sei da onde, puta, mas não era, vazou a senha estava em texto aberto, puta, mas ninguém esperava que era para estar em texto aberto, e não era para estar criptografada a senha e tal. Então isso é uma questão muito grande, até com relação a você falou de compliance no ponto de, por exemplo, tem empresa que não pode trafegar o dado fora do próprio país. Sim. No caso da Europa, a União Europeia, enfim, então isso, cara, isso é um outro mundo isso aí. É outro mundo de discussão. Isso né? me preocupa, né? Porque vou mandar meus dados pro servidor da OpenAI para eles processarem ali meu código-fonte, me devolverem ali o resultado das vulnerabilidades. Quem me garante que eles não estão usando meu código ali para treinar? E esse código potencialmente vai ser usado quando alguém pedir para gerar um código ali para uma ferramenta qualquer similar a que eu tenho aqui. Então, olha só, um concorrente vai lá e fala, e como é que ele segrega isso? Não, você vai gerar um aplicativo. Eu quero que gere um WhatsApp aí pra mim, tá? É igual, assim. Até aí não tem como é que fala? Patente. Tem até o logo da empresa no meio do código gerado. O logo, né? Comentário, né? O desenvolvedor fez um comentário um dia lá, tá aqui o comentário do mesmo código. Então isso aí é crítico pra caralho, né? O que mais me preocupa, assim, hoje, tá? Porque vamos lá, eu acho que, cara, assim, ó, beleza, a OpenAI, ela apareceu primeiro, mas, cara, todo mundo vai fazer isso, tá? Todo mundo vai utilizar a IA pra... Porque, vamos lá, o maior problema de AppSec hoje é remediação, né? Porque a gente tem um backlog... Escanear todo mundo faz muito bem. Todo mundo faz muito bem, em geral. Isso aí, porque, por exemplo, assim, a gente tem um backlog gigante de coisa para resolver. Esse backlog gigante, primeiro a gente tem que separar o que é falso positivo e o que é FID real. E feito isso, o cara tá testando a câmera dele. O que é falso positivo, o que é FID real. Feito isso, a gente tem que chegar lá no código e, cara, corrige isso aqui para mim. E aí a gente tem ali um threshold, né? A gente tem do tempo que eu encontro a vulnerabilidade até ela ser corrigida da forma adequada. Né? Aí vamos lá, olhando para o futuro, quando a empresa é muito pequena, ela corrige o padrão. Cara, só corrige aí. Quando a empresa é grande, ela tem security defaults e tal. O lado bom da IA na remediação é que você pode definir muitas vezes security defaults em texto plano. Sempre que você for recomendar uma correção de SSRF, você recomenda assim. Bota entendeu? Lá o prompt default e segue, né? Isso, system lá e joga o ar, tá? Então, é muito bom na parte de remediação. E toda empresa vai ter isso, tá? Toda empresa de remediação de vulnerabilidade vai ter isso, sabe? Só que a questão é a inteligência para tu saber o que você tem que remediar. Porque se ferramentas que são tunadas para já tem falso positivo, nada impede desse mecanismo também ter. E ele vai sair gerando código, né? Então, nada impede ele não estar corrigindo a vulnerabilidade só adicionando mais código, né? Então, mas hoje o que me preocupa é o pipeline, é o workflow, né? Poxa, porque a ideia é o dev desenvolve, a gente já quer mitigar a vulnerabilidade ali para que ela já nasça sem a vulnerabilidade, né? Depois a gente quer validar, porque o CI/CD lá, o pipeline, é um guardrail, né? Cara, não vai passar daqui se tiver, caso falhe alguma coisa antes. Né? E depois você só vai olhar aquilo que está em produção. E o que é o ideal que a gente espera de produção? Que a gente veja apenas novas vulnerabilidades, ou quando um pacote terceiro se tornar vulnerável, ou... Enfim, beleza? E a gente tem vulnerabilidades que são muito difíceis de encontrar com análise estática, vulgo o IDOR, por exemplo, né? E a gente espera utilizar IA juntamente com Dast ou com análise estática para encontrar vulnerabilidades que são muito difíceis de uma análise estática padrão, né, default trabalhar, tá? Então, assim, se esse meu tempo entre eu terminar um código, comitá-lo e ter o feedback das vulnerabilidades que eu tenho para uma aplicação grande, cara, levar 2, 3 horas, 4 horas, esse é o impacto que eu vou ter no desenvolvimento. Se eu tenho 1000 desenvolvedores, a gente sabe que tem 4 horas de impacto por desenvolvedor por pull request, por exemplo.
Entendeu? Bom E ponto. a gente volta na estatística do tempo consumido na correção do dev por estar encontrando tardiamente a vulnerabilidade. Qual que esse modelo resolve? A ideia é que já venha com a proposta de correção. A ideia é que o código gerado, é o que eu falei, né? Não tenha já esse problema e até, se possível, explicado. Olha, tá aqui a funcionalidade que você pediu. Correção. Não tem SQL Injection, não tem o ASP Top 10, não tem isso, não tem aquilo. Tipo, Exato. Porque daí uma das preocupações que a gente tem que é remediação é nós encontramos tardiamente a vulnerabilidade. Então ali eu tenho impacto de no mínimo 4 horas por dev. Só que depois que a gente tem a vulnerabilidade encontrada, o dev tem todo o workflow dele de ver o que foi a vulnerabilidade, entender, ver como corrigir e testar de novo. E esse tempo parte... E esse tempo é X. Para um dev pode ser menos, para outro dev pode ser mais rápido. E depende da vulnerabilidade. Exatamente. Enfim. Exatamente. Então aqui onde está o trade-off é justamente assim, ó. Talvez eu aceite ficar 4, 5 ou 8 horas no pipeline travado, só que em troca já vem tudo corrigido. Essa é a promessa. Não é a entrega. Né? E a gente precisa ainda ver a entrega. Beta fechado, mas o que o Benhur traz é bem importante. E também, voltando àquele ponto inicial que o Benhur trouxe, qual a chance do código quebrar com essa correção que a IA está apresentando? A gente falou isso no começo. Ela já não cria do zero funcionando. Já não cria do zero funcionando, cara. Isso falar não agora. Dá. Você pede para criar qualquer coisa, você tem que ficar corrigindo ali, ó, CSS está sendo aplicado. Mas o plugin não tá. Mas vamos lá, deixa eu trazer um outro ponto para a gente caminhar para o final, que é o seguinte. Segurança, tecnologia, DevSecOps. A gente está falando, pegou ali o exemplo do Aardvark e outros, mas quando a gente olha para IA em geral, a gente vê tanto potencial para o ciclo de AppSec como um todo. Então, desde modelagem de ameaças, até onde eu tenho um requisito funcional simples, que é a matéria-prima do software, até essa aplicação em produção funcionando, onde eu tenho que monitorar ela em real time. Beleza? Então você tem os dois extremos. Entre eu modelar ameaça ou pensar em possíveis ameaças de um requisito funcional, que eu nem tenho software ainda, e olhar essa aplicação depois em produção em tempo real, eu tenho um abismo aqui no meio. E nesse meio, eu tenho todas as fases do desenvolvimento de software, acontece um monte de coisa, eu tenho um tempo X. Tudo com relação à segurança neste miolo, eu vou dizer assim, a IA pode ajudar. Porque, por exemplo, uma coisa que o Benhur falou, se você fez uma modelagem de ameaça, bom, beleza, entendi o contexto da minha aplicação financeira exposta para a internet, tem dado sensível, blá, 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 beleza. Esse é um contexto. Agora, eu tenho linhas de código associadas a esse contexto que podem me trazer problemas. Perfeito. Não só isso, eu posso ter um ambiente, aí a gente está falando de DAST, AST, Pentest, ter um ambiente que pode levar a uma exploração de uma falha que não está especificamente na linha de código, mas que pode me levar a ferir um dos pilares da segurança dessa aplicação nesse contexto dado. Eu posso ter ainda falhas no meu ambiente, no meu sistema, no seu operacional, blá, 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 que vão levar a falhas, a executar um exploit, a um problema de vulnerabilidade na aplicação. Então percebe que são vários pontos em que eu posso não ter uma vulnerabilidade no código, mas a hora que eu rodo essa aplicação num servidor específico, naquela versão específica, vai acontecer tal coisa. Por isso que entra o DAST, por isso que entra um pentest, eu posso ter falhas de lógica. Então, quando eu estava falando no começo lá, soluções como a ESPMs, por exemplo, que usam as bases de AI que eles têm, porque ele pluga no teu ambiente, então ele pluga no teu repositório de código, ele pluga lá na tua API Gateway, na tua cloud, ele pluga nos teus servidores, no teu cluster Kubernetes e tal. Então ele está olhando para tudo isso. Quando ele acha um problema, ele consolida. Por exemplo, tem uma secret exposta aqui no código, mas esse código não está exposto para a internet. Bom, beleza, tem um problema, mas eu tenho um problema mínimo. Mas olha, essa secret, além de não estar exposta para a internet, está exposta no código, mas é uma secret que a gente testou aqui, ó, é uma chave do Google, sei lá. Testou, não está mais válida. Request falhou, a chave está expirada. Logo, não precisava nem reportar. Você pode reportar isso, né, mas não é nenhum alarde. É diferente de, olha, você tem uma secret num código exposto, num arquivo de configuração, numa aplicação exposta para a internet, a secret está válida, tem permissão de leitura na tua AWS.
ou permissão de escrita no teu AWS, papapá. Então você vê que o contexto como um todo ajuda, e para eu chegar nessa resposta, eu precisei integrar em 3, 4, 5 lugares diferentes. Aí sim é onde eu vejo o AppSec como uma área se beneficiando absurdamente de AI de uma maneira geral. Já, como a gente falou, já tem soluções para SaaS, já tem soluções. O SCA acho que não é um problema tão grande hoje, é muito mais cara crachá, ele é mais fácil, entre aspas, né? Mais fácil do que um SaaS. Mas você vê que todo este contexto te dá uma assertividade maior. Que é isso que, o Ben-Hur falou muito bem. O grande problema hoje do AppSec é a remediação. Então, se eu tenho soluções que me ajudam a consolidar tudo isso e me falar o que de fato eu preciso olhar para remediar, em vez de olhar para um backlog de 1000 problemas, eu olho para um backlog de 100 problemas, de 50 problemas, de 10 problemas, entende? Essa redução, ou essa contextualização, eu diria que a ideia é reduzir esse grande backlog, olhando para um cenário mais legado, né? Aí sim tá o ganho. Aí não importa, vai demorar 8 horas, mas você vai sair de um backlog de 10 mil vulnerabilidades para um reporte de compliance para 50. Que você, 50, pô, você vai lá e resolve, tá ligado? Um backlog muito grande, a galera nem quer olhar. Um backlog razoável, as pessoas vão dedicar tempo nele. Então tem todo na minha visão, AI tem todo uma suite de ferramentas, ou uma suite de capabilities, né, que vai de fato ajudar a gente em AppSec de uma maneira geral, entendeu? Só que eu ainda tô de acordo com o Ben-Hur ali, com o que ele falou. Boa parte dos problemas hoje é supply chain. Então, código-fonte pode ter problema? Pode, vai sempre ter problema, isso é um fato. Só que hoje em dia tá tudo em Docker ali, tá tudo dockerizado. Quem tá olhando essa imagem Docker ali? Aí vai olhar isso? Vai reportar? Falar qual imagem vai estar menos vulnerável ou não? Aí são engines, né? É. Porque, por exemplo, se a gente for pegar o modo agêntico de resolver as coisas, né? O que tu faz, né? Porque, vamos lá. A gente tem a nossa aplicação recebe um request com uma série de dados, o input, tá? Esse input é um gigaprompt, beleza? Vamos pensar assim. Depois eu vou mandar isso para um cérebro, né? Lá o SDK, por exemplo, da OpenAI, Gemini, enfim, o LLM que eu estou usando ali, beleza? Esse cara eu posso plugar duas coisas nele, né? Tool calling, que é ele poder chamar, eu deixo ele livre para ele chamar um método dentro da minha aplicação, ou posso, por exemplo, plugar um MCP, né? Que daí eu vou fazer isso de forma externa, né? Aí eu vou depender de engine, mas é um bom ponto, tá? Cara, eu vou pegar, tem um Docker, manda pra essa engine aqui. Olha, voltamos ao modo tradicional de ter uma engine de scan. Exatamente. Não mudou Entendeu? nada. Voltamos ao modo tradicional. Entendeu? Depende de uma base externa de conhecimento. Por quê? Porque tem duas coisas que a gente não falou aqui. Mas será um Primeiro tema pro ponto. próximo episódio. Não, eu vou deixar a bomba agora. Deixa a bomba, vai. Data de corte de treinamento, Boa. tá? Então, assim, a maioria do data de corte é 3 a 6 meses. E não, pode achar estranho, né? Mas a gente não descobre vulnerabilidades a cada 6 meses. Pois é. E a outra questão é a alucinação, que é um problema global. E quando você usa a engine para detectar e você usa a engine para responder, a alucinação é uma ameaça dentro da solução. Porque você vai ter também problemas de AI, de segurança, porque agora você está confiando em alguém que vai corrigir seu código que também possa ter problemas, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de, mas a engine detectou isso aqui é um falso positivo, a gente tem que corrigir a engine. Não é com IA que você vai resolver isso do dia pra noite. A IA também tem o problema da alucinação, né? Ela também tem problema de treinamento, né? Ela também tem uma série de outros desafios, né? Resumindo isso, ela também é um software, né? Exatamente. E lembrando, IA chama-se IA generativa por um objetivo. Ela serve para pegar coisas e gerar coisas. Não é preditiva, é diferente. Não é assertiva, né? Exato. Então, assim, mas eu vou confiar, mas é só configurar a temperatura, pelo amor de Deus. Quando você configura a temperatura, você diz qual vai ser a variância da resposta dela, né? Se ela vai realmente, de fato, pegar o primeiro token que ela encontrar ou não. Lembrando que se ela é que nem, cara, desculpa a analogia, mas ela é que nem uma pessoa cega que ela tem que decidir o caminho dela. Se ela errar o primeiro passo,
Ela vai se basear no primeiro para dar o segundo para dar o terceiro para dar o quarto. Se ela tá na direção errada, ela vai continuar errada, tá? Então, a temperatura é o quanto ele é capaz de olhar assim, ó, tá, eu vou usar primeiro esse token, ou depois esse token, ou depois esse aqui, né? E ela faz essa variância. Então, assim, em resumo, eu acho que esse modelo de tu ter um agente para resolver os problemas de segurança e te entregar, eu acho que eu não vou dizer que ele é disruptivo, eu acho que ele é óbvio. Tá, eu acho que tem muitas empresas já estão trabalhando nisso, né? A diferença é tem empresas que vão estar na frente porque elas já têm boas engines. Elas precisam fazer o quê? Elas precisam integrar inteligência artificial dentro das suas engines de forma assertiva, tá? Porque daí ela tem o custo operacional dela, que já é controlado, né? E ela pode utilizar a IA para fazer, para ganhar o poder de potencializar suas próprias engines. Lembrando que hoje o problema é remediação. Sim. Lembra do parafrasear Capitão Nascimento, quando ele falava: o sistema trabalha para resolver os problemas do sistema. Isso. Porra, é fato, cara. Puta que pariu, é fato. É isso, cara. Então, boa. Eu acho que esse tópico foi fantástico. Tem muita coisa pra gente falar nesse tema aí. Inclusive com exemplos, como soluções, como a gente falou, né? De soluções de mercado já ajudando muito nisso. A OpenAI agora lançando isso, já tem um peso, obviamente, muito grande. Mas ela não é a primeira, né? Já tem outros fazendo. Talvez o peso que eles tenham, né? Gera uma... como posso dizer, uma expectativa grande, né? Mas eu vejo muita gente ainda depositando todas as fichas na AI. Porque vai gerar código mais rápido, porque eu posso mandar embora metade dos desenvolvedores, porque o meu custo vai ser mais baixo, não sei o quê. Cara, mas não é simples assim. Então, é importantíssimo que a gente tome cuidado com isso, né? Bom, jovens, muito bom tê-los aqui de volta, dá pra falar de volta, né? A gente fica uns espaços sem se ver, mas enfim, de volta pra 7ª temporada, na verdade, vida longa ao DevSecOps Podcast, com novos parceiros, lembrar da Nova 8, Purple Bird Security, Gold Security, Digital Oak e Conviso. Não se esqueça que os nossos parceiros estão aqui não só para nos apoiar, mas também para apoiá-los. Então, caso precisem, caso necessitem de algum desses serviços especializados, não hesite em contactá-los. Pessoal, acho que é isso, né? Podemos finalizar por hoje. Acho que tema topíssimo que o Benhur lembrou aí, trouxe pra gente. Boa. Então, agradecer o Benhur aí por trazer o tópico. Foi muito bom. Gostei bastante. Boa. Acho a ideia boa, mas eu acho que em escala enterprise ali me preocupa muito, assim, eu acho que as promessas estão muito altas, né? Pegar uma promessa ali que a gente comentou, né? Ah, cara, faz análise dinâmica. Cara, todo mundo sabe hoje para fazer uma análise dinâmica numa aplicação, tem que colocar ela para rodar e ela depende de outras 20 aplicações. Como é que tu... Cara, imagina que coisa linda. Tu entrega um set de repositórios aí aprende a subir tudo os ambientes. Tu nunca mais precisa de ambiente de homologação, ela sempre vai subir tudo zero. Cara, sei lá, a promessa me preocupa demais, assim, sabe? É a treta do teste unitário. A galera faz teste unitário, tá tudo verdinho, passou. Aí você integra no ambiente, quebra tudo. Pois é, assim, ok, acho a ideia linda. Sim. Mas eu tenho que entender ainda o que é promessa, o que é jogo de palavras. Fizemos análise dinâmica. Cara, o que é análise dinâmica? É só você perguntar pra IA pra analisar o workflow de código? Então. Entendeu? Sabe? Acho que tem que entender o que tá escrito por debaixo das palavras pra entender bem o que tá acontecendo. Boa. Tá? Boa. Senão virou papo de venda. Boa. Não queremos papo de venda, queremos entrega. Show me the code. Show me the code. Já estamos cheios de problema, a gente não quer mais problema, a gente quer de fato solução, né? Mas muito bem colocado. Pessoal, acho que foi esse no episódio de hoje. Episódio 1 da 7ª temporada, mas aos 180 e alguma coisa já da história do DevSecOps Podcast. Nos vemos na próxima semana, com certeza. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Boa, gangue reunida. É isso aí, galera. Valeu, beijos. Falou, beijo, Luiz. Falou. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.